Vamos agora ao encontro do professor Pedro Barreiros, vice-secretário-geral da FNE, Federação Nacional da Educação. Bem-vindo a este debate. Professor, estamos hoje mais perto de um acordo no processo negocial com o Governo? Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum, bom dia a todos aqueles que nos ouvem, principalmente o Governo Social, a todos os colegas professores e educadores. Depois da reunião que tivemos ontem, não houve espaço para sentirmos que haja grande capacidade de aproximação para um final feliz. Importa que todos tenham presente que a proposta que nos foi apresentada pelo Ministério da Educação é composta por 6 capítulos. Na reunião de ontem, que teve início às 3 da tarde e terminou por volta das 8 da noite, foram apenas analisados e debatidos o primeiro e o segundo capítulo, que digamos são aqueles menos complexos, tratam-se de disposições gerais e de necessidades permanentes. Temos agora uma reunião amanhã para debater os restantes capítulos e foi de ontem concordado que seria necessária uma terceira reunião, que ficou agendada para dia 23, para podermos ultimar a negociação. E, porventura, poderá haver ainda uma outra reunião de negociação suplementar, caso as partes assim o entendam. Mas daquilo que ontem tivemos a oportunidade de ouvir, quer pelo Sr. Secretário de Estado, António Leite, quer pelo Ministro da Educação, João Costa, não ficamos com a sensação de que haja grande espaço de aproximação, porque há uma visão da parte do Ministério da Educação e tenta-se fazer passar essa mensagem de aproximação e de disponibilidade da parte do Ministério da Educação, e o mesmo não se aplica, segundo aquilo que também é tentado passar às organizações sindicais, mas isso não corresponde minimamente à verdade. Há aqui um conjunto de aspectos, eu poderia elencar alguns deles que nos preocupam muito, e para que possa haver qualquer acordo é preciso que o Ministério da Educação os entenda, os valorize e encontre também nesta negociação do diploma de concurso, porque é só desta que estamos a tratar, que encontre nesta negociação um primeiro espaço e oportunidade para começarmos a resolver todas as outras questões que muito importam e eventualmente até mais para alguns colegas do que propriamente os concursos, e que o Ministério da Educação não dá qualquer tipo de sinal de o querer fazer. E isto para nós é muito preocupante. Ou seja, importa que todos aqueles que nos ouvem tenham a certeza absoluta de que a negociação que está em curso resume-se exclusivamente ao todas as outras questões que dizem respeito à valorização da carreira docente, à avaliação de desempenho docente, a mobilidade por doença, o acesso ao 5º e ao 7º escalão, a recuperação do tempo de serviço, o tempo de serviço e o excesso do tempo de trabalho. Todas estas questões não estão calendarizadas, nem estão previstas, nem o Ministério da Educação, apesar de tentarmos várias vezes, inclusivamente com a apresentação de propostas de memorando e de calendários negociais, não temos tido qualquer tipo de resposta do Ministério da Educação, no sentido de dizer, muito bem, vamos fechar esta negociação e vamos desde já agendar um conjunto de negociações com vista a podermos concretizar e resolver alguns dos problemas que vocês identificam. Parece-me que o Ministério da Educação não está a ser capaz de ter uma leitura correta daquilo que é o nível e o grau de insatisfação que os professores têm vindo a demonstrar ao longo dos tempos. E neste processo negocial, como é habitual, as duas partes têm que ceder um pouco. Para a FNE, quais são as linhas essenciais das quais não recuam, que são, permitam uma expressão, inegociáveis? Um diploma de concursos tem que ser um diploma percebido e considerado justo por quem dele vai ter que usufruir. Quando nós falamos, vou dar um exemplo dos tais aspectos que o Ministério da Educação diz que são grandes aproximações e mais-valias. Vinculação de 10.500 professores. Alguma organização está contra a vinculação de 10.500 professores? Com certeza que não. A FNE, inclusive, apresenta uma proposta de vinculação de 14.277 de acordo com os nossos números, mas não seria por termos que abdicar dos nossos 14.000 que não iríamos aceder aos 10.500. Mas de que forma é que vão ser vinculados estes 10.500 professores? Ao contrário daquilo que o Ministério tem vindo a dizer, que todos os concursos se regerão por um critério de graduação profissional, no caso da vinculação não será feito não será atendida a graduação profissional, porque haverá professores com menos tempo de serviço, com menos graduação, que poderão vincular em detrimento de outros que têm muito mais tempo de serviço.
E foi isto que ainda ontem tivemos a oportunidade de dizer ao Sr. Ministro da Educação. Um outro aspecto tem a ver com a evolução do número de quadros de zona pedagógica. Estava no programa de governo, nós concordávamos com aquilo que estava no programa de governo de redefinir, redesenhar aquilo que são as dimensões de cada um dos quadros de zona pedagógica. Existem atualmente 10, o Ministério da Educação, na sua primeira proposta, avançou para 23 e a FNE contrapôs 43 quadros de zona pedagógica com um critério que era que não houvesse distâncias superiores a 50 km. O Ministério da Educação, e bem, foi além dos 43 e apresentou uma proposta com 63. Qual é o problema destes 63? É que nestes 63 quadros de zona pedagógica, os professores que farão parte destes quadros de zona pedagógica, ao contrário daquilo que o Sr. Primeiro-Ministro diz de combater os professores de casa às costas, está a criar uma nova lógica que é o professor de mochila às costas. Porque o professor que neste momento passe a pertencer a um QZP, posso dar um exemplo, ao QZP, ao futuro QZP 701, que é composto por Amadora, Cascais, Lisboa, Louros, Odivelas, Oeiras, Sintra e Vila Franca de Xira, pode ter que, no limite, dar aulas numa escola de manhã, na Amadora, e dar aulas à tarde em Vila Franca de Xira. Ou à segunda, quarta e sexta estar em Cascais e à terça e quinta estar em Odivelas ou em Oeiras, porque um professor do quadro de escola e agrupamento passa, de acordo com estas regras, desde que não tenha as 8 horas letivas, a ter que, no mínimo, trabalhar em mais do que uma escola, pelo menos 2. E com a sua concordância até poderão ser mais. Mas quando é com a sua concordância, muito bem, não nos opomos. No caso concreto, obrigar, neste caso, professores com uma vida dedicada à escola, muitos deles, se calhar, já quase no topo da carreira, a ter que voltar a andar de mochila às costas como prémio pelo seu desempenho ao longo de toda uma vida, não nos parece que seja correto. Pelo menos estas duas questões parecem-nos intransponíveis e eu acho que o Ministério da Educação, no que diz respeito à insuficiência de horário, para que todos possam perceber, neste momento, hoje, é considerado insuficiência de horário 6 horas letivas. O Ministério da Educação apresentou, na sua primeira proposta, 12 horas letivas e agora apresenta uma proposta de 8 horas letivas. Se a diferença que aqui está do atual para o novo são apenas 2 horas, eu acho que o Ministério da Educação teria toda a possibilidade de poder corrigir isto, podendo permitir que continuem as 6 horas que neste momento estão em vigor. Portanto, não parece que seja nada transcendente e que o Ministério da Educação não consiga fazer, a menos que haja mesmo alguma indisponibilidade que não se justifica. Perante as dificuldades em se atingir um acordo, perante essa falta de um avanço no sentido de um acordo, a Federação Social de Educação considera que seria importante o Primeiro-Ministro António Costa assumir aqui a liderança do processo, entrar neste processo negocial para desbloquear esse impasse? Sim, nós temos ouvido, nós já estivemos em reuniões só com o Secretário de Estado António Leite e ele disse-nos que, enquanto Secretário de Estado, representava o Governo. Já estivemos em reuniões com a presença e é verdade que o Dr. João Costa, Ministro da Educação, tem estado em praticamente todas as reuniões, com exceção da penúltima, e representa o Governo. Ou seja, nós temos que aceitar que quer o Secretário de Estado, quer o Ministro da Educação estão em representação do Governo e, portanto, não será a presença do Primeiro-Ministro que desbloqueará ou não uma outra situação, até porque eles podem, perfeitamente, ainda havendo agora o Conselho de Ministros, será o Governo no seu todo que decidirá aquilo que pretende fazer. Agora, se o Sr. Primeiro-Ministro, dependendo da sua vontade e da avaliação que fizer, entender que é útil para o encontro de qualquer solução a sua presença, será muito bem-vindo. Obrigado, obrigado Pedro Barreiros, Vice-Secretário-Geral da Federação Nacional da Educação. Obrigado pela sua participação aqui neste debate que hoje fazemos. Espreito aqui o debate.